Capítulo 14. Eu sou da Irlanda. Eu sou da Irlanda, da terra sagrada da Irlanda. E o tempo voa, exclamou ela. Venha, por caridade, venha dançar comigo na Irlanda. W.B. Yeats. Liam Gallagher, irmão de Declan Gallagher e filho de Bridget, foi o homem que atirou em mim no lago. Ele era um dos homens do barco, aquele que ergueu o braço, apontou uma arma para mim e apertou o gatilho. Parte de mim acreditava que eu tinha viajado no tempo para 1921 como uma estranha maneira de me salvar de algo em 2001. Mas Liam Gallagher era tão real em 1921 quanto tinha sido aquele dia no lago, antes mesmo de eu saber onde estava. Remei para longe da costa em 2001 para outro mundo, e naquele mundo Liam Gallagher tentou me matar. Ele devia estar entre os homens no celeiro, os homens que trouxeram as armas, mas minha atenção estava voltada para Robbie. Meu medo e minha apreensão estavam focados na ameaça a Garvard Gleb e às pessoas que ela abrigava. E eu não tinha visto nenhum dos homens de perto, mas Liam estava lá e me viu. E hoje à noite voltou para um jantar com rosbife, batatas e cenouras caramelizadas, como se aquele dia no lago nunca tivesse acontecido. E talvez não tivesse. Considerei pela enésima vez que poderia estar enganada, que o trauma da viagem no tempo talvez tivesse distorcido minha visão e alterado os eventos, mas eu tinha uma cicatriz grande e rosa na lateral do corpo, como prova do contrário. E Liam Gallagher era traficante de armas. Ele já estava sentado à mesa quando entrei na sala de jantar naquela noite. Ele e Bridget me ignoraram. E Ewen deu um tapinha na cadeira ao lado, feliz que eu me sentaria a seu lado pela primeira vez. Quase caí na cadeira, enjoada e chocada. Thomas chegou alguns momentos depois e foi puxado para uma conversa com Liam, deixando-me encolhida em um silêncio sepulcral. Pedi licença o mais rápido que pude, mas Ewen pegou minha mão e pediu que eu lhe desse banho e contasse uma história. Bridget concordou ansiosa, claramente querendo passar mais tempo com o filho. Agora estou no quarto de Ewen, no escuro, observando-o dormir, com medo de ficar sozinha, com medo de me mexer. Terei que contar a Thomas. Terei que contar que Liam atirou em mim. Mas ele vai querer saber por que eu não disse nada antes. Se eu fosse Anne Gallagher, reconheceria Liam. E Liam reconheceria Anne. E, no entanto, ele tentou matá-la, a mim, a nós. Um gemido de terror escapou dos meus lábios e Ewen se mexeu. Pressionei a mão contra a boca para abafar minha angústia. Liam não estava com medo. Ele se sentou à mesa de frente para mim e conversou com sua mãe e com Thomas, comendo toda a comida do prato e repetindo. Ele se sentia seguro e eu estava em Garvard Gleb fazia quase 2 meses e não tinha feito nenhuma acusação. E se eu fizesse, seria a minha palavra contra a dele, e era eu quem tinha mais a explicar. Passei a noite toda na cadeira do quarto de Ewen, com medo de voltar ao meu. Thomas me encontrou lá na manhã seguinte.
Eu estava curvada em uma posição não natural, com o pescoço rígido e o vestido amarrotado. Ele se inclinou sobre a cadeira e tocou meu rosto. Acordei ofegante e me debatendo, e ele me silenciou, colocando a mão em minha boca. Sua cama estava arrumada. Fiquei preocupado, disse Thomas suavemente. Eu pensei... Ele se endireitou sem terminar a frase. O que aconteceu? Perguntei. Eu não era a única que ainda estava vestida com as roupas da noite anterior. Rob piorou. Ele precisa de um hospital. Acho que está com edema no cérebro. Talvez sejam fragmentos de ossos. Não tenho equipamento nem experiência para fazer o que precisa ser feito. Vou levá-lo a Dublin. Posso ir com você? Perguntei. Eu não queria ficar novamente. Ainda não com Liam Gallagher ainda à espreita. Quando as armas desaparecessem, talvez ele desaparecesse também, e eu não teria mais nada a temer. Minha pergunta surpreendeu Thomas. Você quer ir comigo para Dublin? Você dirige e eu faço o possível para cuidar de Robbie. Ele assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Eu quero ir também, murmurou Eowyn de sua cama. Eu ajudo a cuidar de Robbie. Desta vez não, Eowyn, ponderou Thomas, sentando-se na cama do menino e puxando-o para um abraço rápido. Vou sentir saudade, rapazinho. Tudo o que eu mais queria era levar você comigo para todos os lugares onde vou, mas Robin está muito doente. Não vai ser um passeio de que você vai gostar. E a mamãe vai gostar? Perguntou eu, confuso. Não, ela também não vai gostar, mas eu posso precisar da ajuda dela. Mas estamos trabalhando no nosso livro, protestou Eowyn. Ela está escrevendo uma nova aventura para Eowyn Gallagher. O livro de aniversário fora um grande sucesso. Eu já havia escrito outro e estava trabalhando no terceiro. Eowyn havia pedido aventuras no Japão, em Nova York e em Tombuctu. Você está deixando espaço para ilustrações? Thomas perguntou. Na parte de baixo, mas você nunca vai nos alcançar, doutor, disse ele triste. Eu vou, prometo. E você pode tentar fazer algumas ilustrações também, sugeriu Thomas. Seus desenhos sempre me fazem sorrir. Eu embocejou e assentiu. Rejeitado e ainda com sono, ele rolou na cama e Thomas puxou os cobertores até seus ombros. Beijei a bochecha de Eowyn, sussurrei minha devoção e saímos do quarto. Precisamos partir o mais rápido possível. Vou pedir para Daniel me ajudar a colocar Robbie no carro. Você consegue ficar pronto em 15 minutos? Perguntou Thomas. Assenti ansiosamente e caminhei pelo corredor, fazendo uma lista mental. Anne? Sim? Leve também um vestido bonito, aquele vermelho. Há uma mala no armário embaixo das escadas. Fiz que sim com a cabeça sem questioná-lo e corri para meu quarto. A viagem entre Dromahair e Dublin levou muito mais tempo do que em 2001. Estradas de terra, velocidades mais baixas e um paciente no banco traseiro. Tudo contribuiu para um percurso estressante. Contudo, o trânsito era mínimo e não era eu quem estava atrás do volante, desviando dos carros que vinham na direção contrária e rezando por salvação, como havia feito uma vida antes. Paramos para abastecer e tive que descer do carro, porque o tanque de gasolina, para minha surpresa, ficava embaixo do banco da frente. Thomas notou minha surpresa e franziu a testa perguntando: onde mais seria? Chegamos a Dublin 3 horas e meia depois que saímos de Dromahair. Eu devia estar preparada para as roupas e os carros.
as ruas e os sons, mas não estava. Thomas observou com alívio a ausência de postos de controle, o sinal mais evidente da trégua. Eu só conseguia assentir e olhar, tentando absorver tudo. Eram 9 horas de uma manhã de sexta-feira, e Dublin estava encardida, arruinada e completamente irreconhecível, até nos aproximarmos do centro. As fotos antigas que eu havia estudado eram agora cenários movimentados. As fotos em preto e branco estavam cheias de vida e cor. A Sackville seria renomeada O'Connell Street, e eu me lembrava disso. E o pilar de Nelson ainda não havia sido explodido. O correio era uma casca queimada, e meus olhos se agarraram aos seus restos mortais. Pelo que me lembrava dos mapas de Dublin de 1916, um dos quais ainda estava pendurado na parede do meu escritório, achei que não estávamos na rota mais curta para o Hospital Mater. Suspeitei que Thomas quisesse avaliar minha reação à zona de guerra. Se meu espanto o confundiu, ele guardou isso consigo. Passamos por uma fileira de casas geminadas elegantes e Thomas apontou na direção delas. Vendi a velha casa em Mountjoy e comprei outra, 3 casas abaixo, sem lembranças ruins lá. Assenti, grata, por não ser esperado que eu me lembrasse de uma casa que era familiar a Anne. Paramos em frente ao Mater. As colunas altas e a entrada imponente não eram muito diferentes das fotos do Correio Geral antes da revolta da Páscoa. Fiquei com Robbie no carro, estacionado na entrada da frente, enquanto Thomas correu para dentro para buscar uma maca e ajuda. Ele voltou em poucos minutos com uma freira em um hábito branco, acompanhada por 2 homens e uma maca. Thomas deu uma breve explicação sobre o estado de Rob e pediu por um cirurgião específico e a freira assentiu, dizendo que eles fariam o melhor possível. Ela parecia conhecê-lo, referindo-se a ele como Dr. Smith, e estalou a língua e deu instruções aos auxiliares. Estacionamos o carro e eu passei o resto do dia andando pelos corredores esperando notícias. Enfermeiras com longos aventais brancos e chapéus delicados caminhavam pelos corredores, empurrando pacientes em cadeiras antigas e camas com rodinhas, e ainda que a medicina tivesse evoluído dramaticamente em 80 anos, a atmosfera de um hospital em funcionamento não tinha mudado. Havia a mesma sensação de competência frenética, de tristeza com camadas de alívio e, acima de tudo, o cheiro forte de finais trágicos. Ewing passou toda a sua vida adulta em um hospital. De repente entendi por que ele não quis morrer em um. Thomas pôde assistir à cirurgia e às 6 da tarde se juntou a mim no refeitório do hospital, onde eu havia comprado pão e sopa, que havia muito esfriara para nós dois. Comi minha parte debruçada sobre as páginas de uma nova história para Ewing. Decidi que deveria plantar a semente do Brooklyn em sua cabecinha. Nesse episódio, Ewing Gallagher atravessava Lough Gill e ia parar no porto de Nova York, olhando para a Estátua da Liberdade. Ele atravessava a ponte do Brooklyn em uma página, andava até a esquina da Jackson Street com a Kingsland Avenue em outra, e caminhava pelos corredores do antigo Hospital Greenpoint, construído em 1914, onde meu avô trabalhou até fechar no começo dos anos 80. Incluí uma página em que o jovem aventureiro assistia aos Dodgers jogarem no Ebbets Field, sentado na arquibancada superior, que pairava sobre o campo esquerdo, ouvindo Hilda Chester tocar o sino de vaca
quando Gladys Gooding não estava tocando o órgão. Descrevi os arcos de tijolos, o mastro da bandeira e o anúncio de Abe Stark na parte inferior do placar que dizia: acerte o sinal, ganhe um terno. Eu nunca tinha ido ao Abbotsfield. Foi demolido em 1960. Mas Ewen o amava e o tinha descrito para mim com riqueza de detalhes. Ele dizia que o beisebol nunca fora o mesmo depois que os Dodgers deixaram o Brooklyn. Mas sempre falava isso com um sorriso nostálgico, o tipo de sorriso que dizia: fico feliz por ter estado lá. Esbocei um desenho de Coney Island com o pequeno Ewen comendo um cachorro quente e olhando para a roda gigante, outra coisa que meu avô amava. Não era tão bom quanto as ilustrações de Thomas, mas servia. Quando Thomas se sentou ao meu lado com uma xícara de café preto na mão, declarando que a cirurgia de Robbie tinha sido um sucesso, eu li a história para ele. Ele ouviu, os olhos distantes, os cabelos despenteados. Beisebol e Brooklyn, hein? Murmurou. Ewen disse que queria uma aventura em Nova York, expliquei. O Abbotsfield tinha sido finalizado antes de 1921. Eu tinha certeza das datas, mas a atenção dele me fez estremecer. Eu quero uma aventura em Nova York. E você? Quer uma aventura em Dublin, Anne? Ele perguntou suavemente. O que você tem em mente, Dr. Smith? Ele pousou sua xícara, pegou um pedaço do pão duro e mergulhou na sopa fria. Mastigou lentamente com os olhos ainda em mim, ponderando. Quando engoliu, tomou mais um gole de café e suspirou, como se tivesse tomado uma decisão. Tem alguém que eu quero que você conheça. Beatrice Barnes, a bonita vendedora da loja de departamento Lyons, havia escolhido um vestido vermelho justo, com decote canoa, mangas curtas e a cintura levemente baixa. Ele balançava ao redor das minhas pernas e me fazia sentir como se devesse invadir Charleston, como uma melindrosa, o que eu não iria fazer. Mas eu não podia criticar seu gosto e seu olhar. O vestido me serviu perfeitamente e a cor fez minha pele vibrar e meus olhos brilharem. Ela incluiu também um batom vermelho e um par de luvas de seda que envolviam meus antebraços até os cotovelos, deixando apenas a parte de cima dos braços descoberta. Eu as calcei e tirei imediatamente. Agosto, mesmo na Irlanda, era quente demais para usar luvas de seda compridas, qualquer que fosse a moda. Reparti o cabelo para o lado, prendi-o em um nó frouxo na altura do pescoço. E soltei alguns cachos na direção da clavícula. Pó, tinta para os cílios e rouge vermelho nos lábios faziam parecer que eu tinha me arrumado e me afastei do espelho esperando agradá-lo. Thomas bateu à porta e eu gritei para ele entrar. Ele entrou, recém-barbeado e com o cabelo penteado para trás em ondas. Estava vestindo um terno de 3 peças preto, gravata, sobre uma camisa branca imaculada e um casaco longo e preto sobre o braço. Lá fora está úmido. Você vai querer um casaco por cima do vestido, sugeriu ele, indo em direção ao armário, onde tinha pendurado minhas coisas. O cômodo era bem decorado, em tons ricos e móveis escuros. Nada ostentoso, mas nada barato. Toda a casa era mobiliada da mesma maneira, atemporal e despretensiosa, acolhedora, mas ligeiramente distante, como um mordomo cortês, como o próprio Thomas. Não há toque de recolher, Dublin está celebrando a trégua, ele disse, com os olhos pousados em meu rosto, e tive que alterar mentalmente minha descrição. Ele nem sempre era distante. E eu sorri, acolhendo o calor de seu olhar. E nós estamos celebrando? Perguntei. Suponho que sim. Você se importa de andar? Não é longe. De jeito nenhum. Ele me acompanhou até a porta, me ajudou com o casaco
e ofereceu seu braço, mas, em vez de pegá-lo, enrosquei meus dedos nos dele. Ele respirou fundo e seus olhos brilharam suavemente, fazendo minha pulsação acelerar e meu coração estremecer. Saímos para a noite e descemos a rua de mãos dadas, nossos passos ecoando em um ritmo marcado. A névoa pairava baixa, fazendo os postes de luz parecerem velas atrás de um tecido como manchas mornas. Thomas não caminhava devagar, mas a passos largos, seu longo casaco preto fazendo-o se misturar estranhamente com a névoa, apenas mais uma sombra que se fundia dentro e fora. As meias, presas às minhas pernas, pelas alças do espartilho e com as quais eu não estava acostumada, eram uma fina proteção contra a umidade, mas achei gostosa a sensação do ar contra a minha pele. Eu não tinha levado meu chapéu, pois não queria que meu cabelo ficasse achatado. Mas Thomas usava seu cap, o estilo que parecia lhe favorecer, o tipo que Eowyn havia usado sua vida inteira. Ficava acima de seus olhos azuis profundos, um cap alegre e infantil, tão diferente do homem. Notei que muitos homens usavam chapéu coco, um chapéu de estilo mais refinado, mas Thomas raramente usava um. Era como se ele gostasse da declaração que o cap parecia dar. Sou apenas um cara comum, não há nada para ver aqui. Estamos indo ao Hotel Gresham. Um amigo meu se casou hoje. Já que estamos na cidade, achei que deveríamos comparecer à celebração. Perdemos a cerimônia em St. Patrick, mas a festa está apenas começando. Esse amigo é a pessoa que você gostaria que eu conhecesse? Não, ele disse, e sua mão apertou a minha. Dermot Murphy é um cara e tanto, mas esta noite ele só tem olhos para Syned. Você deve se lembrar de Syned. Eu tinha certeza de que não me lembrava de Syned, e agora o nervosismo. Saímos da Parnell e entramos na O'Connell e o Gresham apareceu com vista para a rua. Era o ponto principal do centro da cidade. Vívido e bem iluminado, seus ocupantes se derramando na noite enevoada apenas para voltar e começar de novo. Fomos recebidos como a realeza, nossos casacos apanhados com rápida eficiência e conduzidos por um conjunto de escadas largas a um salão privado. Luzes piscantes e batidas de música nos atraíam para a vasta extensão, onde uma banda tocava e pessoas dançavam em um chão cercado por pequenas mesas, cheias de homens e mulheres em seus trajes de casamento. Um enorme bar rodeado por banquinhos e lâmpadas suspensas ficava logo depois da pista de dança, e Thomas fez uma pausa para examinar o salão com a mão na parte inferior das minhas costas. Tommy! Alguém gritou, e algumas vozes se juntaram, criando um refrão que vinha do canto esquerdo superior. Ele olhou para mim e fez uma careta, e eu abaixei a cabeça tentando não sorrir. Ele tirou a mão de mim e endireitou os ombros. Ele sempre me chama de Tommy, e aí todos acham que podem me chamar assim também. Eu pareço um Tommy para você? Um flash disparou de repente, nos cegando, e Thomas e eu estremecemos recuando. Fizemos uma pausa no lugar certo, e o fotógrafo, posicionado na frente da entrada, para capturar os convidados quando chegassem, colocou a cabeça para fora de uma câmera que mais parecia um acordeon, com um olho e deu um sorriso. Vocês vão gostar de como essa ficou, pessoal. Não é sempre que tira uma foto tão natural. Segundos depois, fomos cercados por vários homens dando tapinhas nas costas de Thomas e cumprimentando-o com gritos de boas-vindas por sua aparição surpresa. Achei que você tivesse voltado para casa, doutor. Era o alegre refrão, até que os homens foram embora e outra pessoa entrou na batalha. Apresente-nos à senhora, Tommy, disse o homem, e eu encontrei o olhar especulativo de Michael Collins.
Ele estava com as mãos enfiadas nos bolsos e se equilibrava nos calcanhares, enquanto sua cabeça se inclinava para o lado. Ele era jovem. Eu conhecia sua história, os detalhes básicos de sua vida e de sua morte, mas sua juventude me chocou do mesmo jeito. Estendi a mão, fazendo o possível para não tremer e gritar como uma fã em um show de rock. Mas o significado do momento, o peso do passado e a importância daquele homem fizeram meu coração disparar e meus olhos brilharem. Sou Anne Gallagher. É uma honra conhecê-lo, Sr. Collins. Anne Gallagher, ele disse, cada sílaba deliberada. Então assobiou longa e lentamente. Mick, repreendeu Thomas. Michael Collins parecia um pouco envergonhado e meneou a cabeça pedindo desculpas por sua linguagem, mas continuou a me estudar segurando minha mão. O que você acha do nosso Tommy, Anne Gallagher? Comecei a responder, mas ele apertou minha mão e balançou ligeiramente a cabeça, me avisando. Se você mentir para mim, eu vou saber. Mick, Thomas o advertiu novamente. Quieto, Tommy, murmurou ele, com o olhar fixo no meu. Você o ama? Respirei fundo, sem conseguir desviar o olhar dos olhos escuros de um homem que não viveria para fazer seus votos de casamento, que não veria seu aniversário de 32 anos, que nunca saberia quão verdadeiramente extraordinário era. Ele é fácil de amar, respondi suavemente, cada palavra me ancorando em um tempo e um lugar que não eram os meus. Collins gritou e me ergueu nos braços, como se eu tivesse acabado de torná-lo um homem muito feliz. Ouviu isso, Tommy? Ela ama você. Se ela tivesse dito não, eu lutaria com você por ela. Vamos tirar uma foto, ele ordenou, apontando para o fotógrafo sorridente. Precisamos registrar a ocasião. Tommy tem uma garota. Eu não conseguia olhar para Thomas, não conseguia respirar. Mas Michael Collins estava no comando, e ele nos envolveu em torno de si e passou um braço por cima do meu ombro, sorrindo para a câmera, como se estivesse acabado de derrotar os britânicos. Eu estava inundada pela sensação de que já tinha visto e feito tudo isso antes. Quando o flash disparou, compreendi. Lembrei-me da foto que tinha visto de Anne em um grupo ao lado de Michael Collins e da foto de Thomas e Anne, a sugestão de intimidade na linha de seus corpos e no ângulo de seus olhares. Aquelas não eram fotos da minha bisavó, eram fotos minhas. Thomas Smith era apaixonado por Anne? Eu havia perguntado ao meu avô. Sim e não, respondeu Ewing. Uau, temos uma história aí, exclamei. Sim, temos. Ewing sussurrou. Uma história maravilhosa. E agora? Eu entendia. 26 de agosto de 1921. Nunca vou me esquecer desse dia. Anne foi dormir e eu continuo sentado, olhando para o fogo, como se ele contivesse outras respostas, diferentes e melhores. Anne me contou tudo, e ainda assim não sei nada. Liguei para Garver Gleb antes de sairmos para o Hotel Gresham, sabendo que os O'Toole estariam esperando notícias sobre o estado de Robbie. Há 2 telefones em toda Dromahair, e um deles está em Garver Gleb. Racionalizei as despesas com linhas telefônicas. Um médico precisa ser facilmente acessível, mas ninguém mais tinha telefone na área rural. As pessoas não me ligavam, elas me buscavam. As únicas ligações que eu recebiam eram de Dublin. Meg estava esperando, sem ar, do outro lado da linha, enquanto o operador me conectava, e pude ouvi-la chorar quando disse que meu paciente havia passado bem pela cirurgia e que o edema havia diminuído substancialmente.
Ela estava rezando o rosário quando passou o telefone a Daniel, que me agradeceu muito, embora soubesse que não era preciso especificar pelo quê. E então, estranhamente, ele me deu uma atualização sobre o potro, que só era esperado para as próximas 2 semanas. Fomos ver como ele estava esta tarde, doutor, e o potro sumiu, disse Daniel, com a voz baixa e cheia de significado. Levou um tempo para que eu entendesse. Alguém esteve no celeiro, doutor. Ele sumiu. Ninguém sabe onde está. Liam passou para ver Bridget e tive que contar. Ele está chateado. Ele tinha planos para o potro, como você sabe. Agora que ele se foi, precisamos descobrir quem pegou. Conte à senhorita Anne, doutor Liam. Doutor. Liam tem certeza de que ela já sabe, mas eu não consigo imaginar como. Fiquei em silêncio, em choque. As armas tinham sumido e Liam estava culpando Anne. Daniel ficou em silêncio por um momento também, deixando que eu processasse sua metáfora. Eu disse a ele que iríamos investigar melhor quando voltássemos de Dublin. Ele concordou e nós desligamos. Depois disso, eu quase disse a Anne que não iríamos ao Gresham. Mas, quando entrei no quarto e a vi, graciosa e adorável, os cabelos cacheados, frouxamente presos, o olhar caloroso, o sorriso ansioso, mudei de ideia mais uma vez. Ela segurou minha mão e eu caminhei meio entorpecido e totalmente despreparado para o risco que estava correndo. Tudo o que eu sabia era que queria que Mick a conhecesse, para me tranquilizar, para me absolver. Era uma loucura levar Anne para vê-lo. Não sei o que me compeliu a fazer isso ou o que o levou a tirar uma confissão de seus lábios vermelhos. Era o seu jeito, eu conhecia bem. Ele era completamente não convencional, mas nunca deixava de me surpreender. Ele perguntou o que ela achava de mim, se me amava, e com uma pequena hesitação, o tipo que vem quando se admitem coisas pessoais publicamente, ela disse que sim. O mundo girou, meu coração saltou, e eu quis puxá-la de volta para a noite onde poderia manter Mick seguro e beijá-la como um bobo. Sua cor era forte, seus olhos brilhantes, e ela não conseguia me olhar nos olhos. Parecia tão atordoada e deslumbrada quanto eu, embora Mick exerça esse efeito nas pessoas. Ele insistiu que tirássemos uma foto, depois a persuadiu a ir para a pista de dança, apesar de seus protestos. Eu não sei dançar, Sr. Collins. Ouvia dizer, embora ela sempre tenha dançado freneticamente, arrastando Declan para junto de si sempre que havia música. Mick compensou qualquer habilidade que ela achava que não tinha ao trazê-la para perto e dançar 2 passos simples para cada lado ao ritmo do ragtime, o que os mantinha praticamente no mesmo lugar. E ele conversava com ela, com os olhos fixos nos dela, como se quisesse conhecer todos os seus segredos. Eu entendia esse desejo. Observei-a balançar a cabeça e responder com grande seriedade. Fiz o que pude para não interromper, para salvá-lo, salvá-la, salvar a mim mesmo. Foi uma loucura. Fui puxado para a mesa do canto, Joe O'Reilly ao meu lado. Tom Cullen colocou uma bebida na minha mão enquanto o recém-libertado Sean McEwen, que eu tinha visto e examinado na prisão de Mountjoy em junho, me empurrou para uma cadeira. Eles estavam entusiasmados, a calma da trégua e o fato de não terem mais que se esconder e lutar tornaram-nos barulhentos e soltos em suas conversas e celebrações. Eu só conseguia ficar em êxtase. Há quanto tempo eles não podiam se sentar no casamento de um amigo, sem que houvesse guardas parados nas portas, vigiando as patrulhas, as batidas, as prisões. Mick trouxe Anne de volta para a mesa do canto também, e ela se sentou ao meu lado e deu um longo gole na minha bebida, fazendo uma careta ao colocá-la de volta na mesa.
Dance com ela, Tommy. Já a monopolizei por tempo demais, ordenou Mickey. Seus olhos estavam fundos e seu humor não era tão jubiloso quanto o de seus homens. Eles haviam sido libertos temporariamente de seus fardos. Ele não, e sua nomeação para participar das negociações do tratado, para bancar o fantoche, não lhe caíra bem. Levantei-me e estendi a mão para Anne. Ela não recusou, mas pediu paciência com suas habilidades, assim como havia feito com Mick. Ela estava leve em meus braços. Seus cachos roçavam meu rosto. Sua respiração fazia cócegas no meu pescoço. Eu sabia dançar muito bem. Não porque eu quisesse. Na verdade, era o oposto disso. Eu não sentia nenhuma pressão para impressionar ninguém. Não tinha desejo de ser notado. E encarei a dança com a mesma atitude que encarava quase tudo na vida. Dançar era apenas uma habilidade a ser aprendida, e no caso de uma dança tradicional irlandesa, um desafio. Anne seguia meu ritmo, pisando o menos possível, balançando contra mim, seu pulso batendo, seu lábio preso entre os dentes em sinal de concentração. Estendi a mão e o soltei com a ponta do polegar. E seus olhos encontraram os meus, me olhando com aquele jeito nada parecido com Anne. Não falamos sobre sua confissão, sobre o sentimento crescente entre nós. Não mencionei as armas desaparecidas em Garva Gleb. Então, houve um estalo e alguém gritou, e eu empurrei Anne para trás de mim. Risos se seguiram imediatamente. Não era uma arma, era champanhe, que borbulhava e transbordava de uma garrafa recém-aberta. Dermot Murphy ergueu seu copo e fez o tradicional brinde sobre a morte na Irlanda. A morte na Irlanda significava uma vida na Irlanda, não uma vida como imigrante em outro lugar. Copos se erguerem em concordância, mas Anne ficou imóvel. — Que dia é hoje? Perguntou ela com uma nota de pânico na voz. Respondi que era sexta-feira, 26 de agosto. Ela começou a murmurar como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. Sexta-feira, dia 26, 1921. Dia 26 de agosto de 1921. Hotel Gresham. Alguma coisa acontece no Hotel Gresham. Uma festa de casamento. Quem está se casando? Os nomes deles, de novo. Dermot Murphy e Sinead McGowan, respondi. Murphy e McGowan, festa de casamento, Hotel Gresham. Ela gaguejou. Você precisa tirar Michael Collins daqui, Thomas, imediatamente. Anne, imediatamente, ordenou ela. E depois precisamos pensar em como tirar todos daqui também. Por quê? Diga a ele que é Thorpe. Acho que era esse o nome. Vão começar um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia. Não perguntei como ela sabia, simplesmente me virei, agarrando sua mão e caminhei até a porta onde Mick estava bebendo e rindo, com os olhos semicerrados. Inclinei-me e falei em seu ouvido, Anne pairando atrás de mim. Disse a ele que havia uma ameaça de incêndio criminoso provocado por um homem chamado Thorpe. Eu não tinha ideia de quem era e que o salão precisava ser evacuado imediatamente. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Então ele voltou à posição de alerta e o cansaço desapareceu. Meninos, preciso de um homem em cada saída. Agora. Podemos ter alguns incendiários no local. A mesa ficou limpa logo em seguida. Copos foram esvaziados e abaixados novamente. E cabelos foram colocados para trás, como se a vigilância exigisse certa aparência. Os homens se espalharam, movendo-se em direção às portas. Mas Mick ficou ao meu lado, esperando o veredito. Um momento depois, ouviu-se um grito.
Gilroyd O'Sullivan estava chutando a porta da entrada principal, que parecia estar bloqueada, exatamente como Anne havia dito. Mick me olhou e depois olhou brevemente em direção a Anne, com a testa franzida e os olhos preocupados. Essa está aberta, gritou Tom Cullen atrás do bar. Você não pode sair por aí, gaguejou o garçom. Cullen gritou por cima dele. Todos precisam sair. Vamos! Primeiro as garotas, senhores. Estamos bem. Apenas um pouco de precaução para garantir que o Gresham não esteja pegando fogo de novo. O Gresham, situado no centro de Dublin, já vira sua cota de destruição em seus 100 anos. Mick estava caminhando em direção à saída com o chapéu na mão. Joe estava a seu lado, esforçando-se para acompanhá-lo. Houve algumas risadas nervosas, mas todos da festa passaram rapidamente, saindo pela porta em direção à escuridão úmida da noite de agosto. Até o garçom percebeu que ficar seria tolice. Fui o último a sair, empurrando Anne e O'Sullivan, que abandonaram os esforços para arrombar a outra porta, para fora antes de examinar o salão mais uma vez, certificando-me de que não havíamos deixado ninguém para trás. A fumaça começou a sair pelas frestas. T.S.